Tudo bem? Eu sou o professor Leopoldo Barreto e hoje nossa videoaula será sobre materiais de construção. Inicialmente, a gente deve pensar que os materiais de construção são todos aqueles utilizados pelo homem na edificação de moradias, de obras hidráulicas, de construções diversas de interesse socioeconômico. Então, todos aqueles materiais, mesmo aqueles que nós encontramos naturalmente, quando são utilizados para esses fins, são considerados materiais de construção. Desde os tempos mais remotos que nós podemos pensar da evolução do homem, os principais materiais sempre foram a madeira, a pedra e, mais recentemente, o ferro. Se a gente pensar no sentido histórico, né, desde o Paleolítico, a era da pedra, depois passou-se para a era do metal, quando se dominou, e hoje nós estamos bem além, mas de se pensar que esses materiais base, até hoje, ainda são utilizados em construções. A pedra, né, se a gente for aqui para a região da Chapada, a gente ainda vai encontrar moradias até recentes feitas apenas de pedra, como material construtivo, e mais recentemente a pedra é utilizada em obras, inclusive de engenharia aquícola, para contenções, para grandes canais, para barragens, sendo um material de alta resistência e de baixo custo, que no sentido da engenharia da construção é muito interessante essas características de resistência e baixo custo. Com o aparecimento da cal, do gesso e do cimento, o progresso construtivo ele teve um grande advento, né? Tomou um grande impulso, principalmente no sentido das moradias, das construções, primeiramente, depois do interesse econômico de edificações para fins econômicos. O cimento, principalmente, foi um advento de grande importância. Depois, com o avanço da integração dos materiais, a utilização do ferro e aço junto com o cimento, dando origem ao concreto armado, que a gente vai ver mais à frente o que é especificamente, né, grandes construções tomaram forma, como grandes prédios, grandes arranha-céus, grandes barragens, onde apenas com o advento do ferro na concretagem, a resistência desse aumentou em muito, tornando possível essas grandes obras. Na nossa área da engenharia aquática, o aparecimento dos plásticos revolucionou esse setor, tendo diversas aplicações, não apenas, claro, na engenharia aquática, mas nas construções em geral. Antigamente, as caixas d'água, por exemplo, em residências eram edificadas de blocos, de cimento. Hoje em dia é muito difícil fazer uma construção para uma caixa d'água, pois já se tem no mercado esse produto de fácil acesso, fácil preço, grande resistência que nós podemos importar para a nossa área, né? Se a gente pensar na aquicultura, desde quando ela se desenvolveu, onde as construções eram a principal fonte de retenção de água, hoje as caixas plásticas, os tanques de EPDM, de PEAD, são os materiais mais utilizados. Foi um salto quântico na engenharia aquícola, principalmente na aquicultura. A classificação dos materiais construtivos. Nós temos duas grandes classificações que são os naturais e os artificiais. Os naturais, o próprio nome fala, são aqueles retirados direto da natureza e utilizados in natura. Já os artificiais, eles sofrem um processo industrial a partir de alguns naturais. Ou seja, se a gente pensar no cimento, que a gente tem um vídeo nessa aula que está aqui no slide, mas que vocês têm acesso ao link externo, o cimento ele tem como base alguns compostos naturais, mas eles são processados numa planta industrial para obter uma melhor qualidade daquele produto. Então é considerado um artificial. Todo produto que ele é manipulado a partir do natural, ele é um produto artificial. Os materiais mais utilizados na nossa área da engenharia aquática são os aglomerantes, também chamados de aglutinantes, os agregados, as argamassas, os concretos, madeiras, produtos cerâmicos, siderúrgicos, plásticos, elétricos e de pintura. Claro que dentre esses principais utilizados, né, que tem uma gama de classificações de cada um desses, nós veremos os principais para a nossa área. Nessa videoaula a gente vai ver aglomerantes, agregados, argamassas
E numa segunda aula veremos concretos, madeiras e os demais que são vistos superficialmente. Aglomerantes, agregados e argamassas nós vemos mais aprofundado devido à necessidade da nossa área construtiva, mas os demais nós temos noções boas, mas sem abraçar toda a variedade desses produtos. Então vamos lá, falar de aglutinantes. O que são aglutinantes ou também chamado aglomerantes? O nome já dá uma dica, né? Aglutina, aglomera. Então são aqueles materiais que junto com a água têm a propriedade de agregar outros materiais, formando um corpo estável, um corpo sólido, um corpo resistente. A agregação, como é que esses materiais agregam outros? Podem ser através da secagem, como por exemplo a argila. Quem nunca viu uma casa de taipa, de pau a pique, onde se pega aquela argila úmida, molda nas paredes e quando seca, ela aglutina ali outros materiais, que pode ser palha, gravetos, formando um corpo sólido. Então seria a mais básica. A viscosidade, através dos betumes, então, por exemplo, o asfalto e alguns materiais betuminosos, eles são líquidos ou semilíquidos em temperaturas mais altas, coloca-se outros materiais e quando eles secam, eles também, com essa viscosidade, eles agregam, eles formam um corpo sólido que é, por exemplo, a pista que nós conhecemos, o asfalto que nós conhecemos depois de seco. E também a agregação pode ser por reações químicas, que são a base dos cimentos e cais. A secagem e viscosidade são reações de agregação inerte, ou seja, elas, em reagir com os outros materiais, elas não geram calor, elas não reagem quimicamente. Já o cimento e cais, eles reagem ativamente, ou seja, ele gera calor na confecção. Quem teve a mais experiência de pegar num cimento ou num cal com a mão desprotegida e molhar, vai perceber que pode levar uma queimadura por causa da reação química do cimento com a água, do cal com a água. Ok? Então, os principais aglutinantes que nós vamos nos debruçar é o cal, cimentos e argilas, principalmente o cimento, que hoje, no sentido construtivo da engenharia, é o principal material de todos. Mas vamos lá, falar sobre a cal. O que é a cal? O que é aquele pozinho branco chamado cal que nós vemos em construções ou em depósitos de construção? São produtos obtidos a partir da queima de pedras calcárias a temperatura abaixo do ponto de fusão, que seria 1000 graus. 1000 graus, as pedras calcárias, elas elas transformam em líquidas, praticamente. Então, abaixo disso um pouco, essas pedras são calcinadas e vira esse pó branco, que produz a cal virgem, CaO. A reação dessa cal virgem com a água, ela gera um subproduto, né, que é a cal extinta, chamada cal extinta, que é um produto mais seguro. Por quê? Porque essa reação original da cal com a água produz altas temperaturas que podem levar a acidentes com a pele, com pessoas. E a extinção da cal para a utilização em construções se dá a partir da mistura de 2 a 3 vezes o volume de água para cada volume de cal. Ou seja, se pega 2 a 3 litros de água com 1 litro de cal e já há essa primeira reação produzindo a cal extinta. Essa temperatura, como eu falei, chega a 300, 400 graus, ou seja, queimaduras de primeiro até segundo grau. Já o cimento, né, que é um material relativamente recente, foi quase no final dos anos de 1900, de 1800, que foi desenvolvido o cimento a partir da calcinação de pedras calcárias, adicionando ou não subprodutos, como a exemplo a argila. Eles são classificados, o cimento, em 2 tipos, basicamente: o de pega rápida, ou romanos, que tem de 25% a 30% de argila. A argila é um promotor de endurecimento, de secagem, ou a pega lenta, ou Portland, que tem um menor teor de argila, logo a secagem é mais lenta. A gente vai entender por que existem esses 2 tipos, dependendo do uso que vai se dar do cimento. A pega, quando se fala pega rápido, pega lenta, é um processo químico de endurecimento.
ou seja, quando ele aparentemente está seco, já pode ser utilizado para alguns fins. A gente vai ver também que o cimento ele tem um endurecimento dependendo da camada, da espessura do cimento, da camada de cimento, às vezes de anos, de décadas. Então, o uso ele tem que ser destinado para determinado tempo de pega ou tempo de espera. A argamassa tem pega final de 4 a 5 horas, ou seja, 4 a 5 horas ela já aparenta superficialmente estar seca, só que internamente ainda está havendo processos de endurecimento, processos químicos que, como eu falei agora há pouco, leva até semanas, meses ou anos para finalizar essa secagem interna. Esses vídeos que tem na videoaula, do cimento, de preparação de argamassa e outros, eles vão estar disponíveis no SIGA num link externo do YouTube. Então a gente não vai precisar assistir aqui nessa videoaula, eu vou passar e depois vocês assistam no momento oportuno. O cimento de pega rápida ele tem 10 a 20% a mais de cal na composição. Isso faz com que, para usos simples, usos que não requeram uma grande resistência do cimento, ele possa ser utilizado e dê uma finalização mais rápida. Mas aqueles usos que requerem um cimento de maior resistência, que tem menos cal, ele demora mais a secar logo, mas em compensação ele tem uma maior resistência final. Por exemplo, uma argamassa de cimento comum tem as seguintes resistências: com 3 dias, ou seja, ele já está com certeza seco, aparentemente, externamente, ele tem uma capacidade de suporte de pressão de 80 kg por centímetros quadrado. Vocês podem pensar, mas isso é suficiente, 1 centímetro suportar 80 quilos? Sim, para uma pessoa andar por cima, né? Até um veículo andar por cima, sim, mas outros usos, como grandes pressões de peso, de reservatório de água, por exemplo, na nossa área, possa ser que essa pressão seja superior a 80 kg por centímetro quadrado, logo em 3 dias não é tempo suficiente para se encher um reservatório, por exemplo. Esse mesmo cimento, com 7 dias, ele já quase dobra essa capacidade de resistência. E com 28 dias, percebam que pula de 80 para 250 kg por centímetro quadrado, ou seja, 30 dias aqui, uma argamassa de cimento comum com espessura considerável tem uma resistência final. Um dado importante é que as impurezas na preparação dessa argamassa, elas podem diminuir a resistência, ou seja, na preparação, como nós vamos ver nessa videoaula, é importante os cuidados para ter o mínimo de impurezas possível na argamassa, logo atingir maior resistência. Teve um caso na UFRB de confecção do pátio de carros do pavilhão 2 que finalizou e com uma semana os professores, os alunos já queriam colocar veículos e foi proibido, foi fechado, passou semanas e foi muito criticado sem entender o porquê dessa não liberação, porque que estava pronto e não liberava. É exatamente a resposta relacionada à resistência do material. Então não estava ainda com o tempo suficiente para alcançar essa resistência máxima do piso. Então, se colocasse carro, veículos ali, ia afundar, e aí eu criticar a construtora, etc. Mas não, é porque não tinha respeitado o tempo necessário para secura ou para secagem da argamassa. A gente viu aglutinados e agora a gente vai ver agregados. O que são agregados? São materiais inertes que entram na composição da argamassa de concreto. Então são exatamente aqueles outros materiais que o aglutinante, ou seja, o cimento, ele agrega. E quais são esses? O mais conhecido, areia, que tem diversos tipos de areias. Saibro, que também é um material natural, que não é tão comum, mas que é utilizado em algumas construções. Britas e pedregulhos de diferentes tamanhos, que na verdade as britas são os pedregulhos britados ou triturados e passados em peneiras de diferentes tamanhos. A gente pode ver na imagem mais abaixo que existem diversas granulometrias de britas e pedregulhos, onde abaixo de uma determinada dimensão já são consideradas areias. Areia como agregado, também é chamado de agregado miúdo, ou seja, aquele material de menor tamanho que são originários da desagregação de rochas e produzem
esse elemento final determinado, chamado de areia. Tem as seguintes texturas: a areia pode ser chamada de grossa, de 2 a 7 milímetros, média, de 0,4 a 2 milímetros, e fina, menor, de 4 milímetros, 0,4 milímetros. Essa textura diferente para cada tipo de areia, ela é utilizada para diferentes fins. Então, se você quer um acabamento grosseiro, mas ao mesmo tempo barato, você utiliza uma areia grossa. Ah, não, eu quero um acabamento fino, um acabamento que já vai pegar uma pintura, você tem que finalizar com uma argamassa com areia fina. Dependendo do tipo de uso, você vai ter um tipo diferente de textura de areia. As areias médias são as mais utilizadas porque elas estão no meio termo de acelerar o endurecimento e ao mesmo tempo ter uma boa resistência para diferentes usos. Então, quando se compra areia média ou areia grossa, chamada areia lavada comumente, geralmente são areias de texturas medianas. De acordo com a composição, as areias que têm base silicosa são as mais indicadas do que as calcárias ou argilosas, porque a areia silicosa ela não reage com os outros materiais e ela não retira a água da argamassa. As calcárias e argilosas ela absorvem a água da argamassa, modificando o teor dessa. Então as silicosas são as mais indicadas. A gente vê aqui na imagem uma areia que parece silicosa pela cor. A gente estudou na aula de solos que a cor sugere a composição daquele solo ou daquela areia. E os silicosos são essa tonalidade amarronzada, mais para esbranquiçada. A areia lavada, como eu falei, é o termo mais comumente utilizado. Ela não deve conter terra argilosa, possui grãos de diâmetro variável, ou seja, uma textura mediana. Por quê? Porque possuir diferentes tamanhos de grãos faz com que a argamassa ou areia seja mais tenha mais resistência, não tenha tantos espaços vazios. Lembro da porosidade na aula de solos. Quanto mais espaços vazios, mais frágil é aquele solo, ou no caso aqui, mais frágil seria a argamassa feita com areias com poucos diferentes diâmetros na composição. Devem ser isentas de sais, óleos, graxas e outros detritos para manter a pureza da argamassa final, logo uma argamassa de melhor qualidade. O saibro é composto parece uma areia, mas é composto mais de argilas e materiais arenosos, e ele é utilizado quando o cimento ele tem baixo teor de argila e você quer baratear a argamassa. Então ele deixa a argamassa mais frágil, mas ao mesmo tempo uma resistência e uma pega mais rápida. É utilizado em argamassa, dando maior liga durante o assentamento de tijolos e revestimento. Então, para edificação, para o levante, como se fala, de uma parede, você utiliza areia, e para finalização você pode utilizar o saibro para assentar os tijolos ou mesmo revestir. Britas e pedregulhos como o terceiro tipo de agregado, também chamado de agregado graúdo pelo nome, né, já se percebe que são peças de maior tamanho, são muito utilizados na confecção de concretos, desde os concretos simples até concretos armados. A brita provém da trituração grosseira de rochas, então se pega aquela rocha grande, leva em grandes máquinas que trituram ou britam a pedra até a obtenção de pedregulhos de menor tamanho, chamados de brita. Existem 3 tipos de britas: as finas, de 7 a 15 milímetros, a grossa, de 30 a 70 milímetros, e a mais utilizada, que são as medianas, de 15 a 30 milímetros, ou seja, 1,5 cm a 3 centímetros, o tamanho médio dessas britas. Os pedregulhos chamados já são materiais de maior calibre, de maior porte, encontrado em leitos de rios e córregos, como essa imagem do lado direito, que são até mais arredondados, mas que hoje está proibida a coleta e a comercialização desse tipo de pedregulho. Os mais comuns hoje são esse do lado esquerdo, que são britas de grande tamanho, então acima de 10 centímetros, por exemplo. Aqui é outro vídeo que vocês vão ter acesso através do link.
E agora a gente vai falar de argamassa. A gente viu os aglutinantes, os agregados, e o que é argamassa? É a mistura de partes proporcionais do aglutinante, por exemplo, cimento, com o agregado, por exemplo, areia e água. Qual é a função da água na argamassa? Ela promove a reação química ou a secagem entre o aglutinante e o agregado, formando um corpo sólido. Os agregados, que é a areia, diminui a contração do aglutinante, ou seja, se você fizer uma argamassa só com cimento, ela pode ter uma resistência boa, no entanto, ela vai ficar quebradiço. Então, o agregado ele diminui essa contração, ele melhora o trabalho e reduz os custos na mistura. Se você comparar o quilo do cimento com o quilo da areia, com certeza o cimento é muito mais caro. Então, pela essa lógica, quanto menos cimento você utilizar e mais areia, mais barato fica a mistura. No entanto, menos resistente. As argamassas devem ser resistentes e impermeáveis. Uma argamassa bem feita, eu tenho um exemplo em casa de um tanque que eu construí, só com argamassa não vazou água, não infiltrou água, ou seja, ela por si só, bem feita, ela também é impermeável, sendo feita da forma correta, com o traço correto, com os materiais corretos. Então, aquela história de que eu construí um tanque, vou ter que botar uma tinta para impermeabilizar. Impermeabilizar não, a tinta tem outros usos, como facilitar a limpeza, facilitar a visualização dos peixes, já que a argamassa por si só ela é escura, mas a impermeabilização ela é alcançada com argamassa bem feita. A resistência após um mês é 1/3 da final e metade após 3 meses. A pega final se desenvolve até anos, o que eu já falei, dependendo da espessura da camada da argamassa, ela pode se desenvolver rapidamente, mas também pode levar anos. É claro que uma argamassa simples, um reboco sobre uma parede, ela ali com um pouco mais de semanas ela já está finalizada, mas uma barragem como a da Pedra do Cavalo, dizem que até hoje a argamassa no interior, no núcleo da barragem, ainda está secando, ainda está tendo um desenvolvimento de resistência que seria estimado em 50 anos. Ou seja, percebam que dependendo da espessura da argamassa leva muito tempo. E aí a gente vem falar do traço das argamassas. O que é isso? É a quantidade dos elementos sólidos, ou seja, aglutinantes e agregados que entram na sua composição. Ou seja, a quantidade de, por exemplo, cimento e areia é o que é chamado traço da argamassa. É representado por 1/A, onde o A significa argamassa simples, que é a quantidade de agregado que tem ali. Se você tem 1 para a linha, já é uma argamassa composta. Você tem 2 constituintes. Um primeiro A, que seria, por exemplo, uma areia, e uma linha, que seria, por exemplo, uma brita, para você fazer, por exemplo, um concreto, que a gente vai ver numa próxima aula. A unidade representa sempre o elemento ativo, ou seja, o aglutinante, o cimento principalmente. Assim, uma argamassa de cimento 1/2 significa o quê? 1 quilo, por exemplo, de cimento para 2 quilos de, por exemplo, areia. 1/2 significa uma parte de cimento, 2 partes de areia. Pode ser que uma parte de cimento seja 500 gramas e 2 partes de areia significaria 1 quilo. Entendem? Uma argamassa composta, por exemplo, 1/2/4, o que significaria? Uma parte de cimento, 2 partes de cal e 4 partes de areia. Ou uma parte de cal, 2 partes de saibro e 4 partes de areia. Já é uma argamassa composta. Se essa argamassa composta conter brita, ela já se transforma em concreto, tema de uma próxima aula. A argamassa será tanto mais resistente quanto menor for a participação do agregado no traço. Como assim, professor? Por exemplo, uma argamassa de 1/3 ela é mais ou menos resistente de uma argamassa de 1/5. Então, se a gente ler de novo, será tanto mais resistente quanto menor for a participação do agregado no traço, quer dizer que a argamassa 1/3 ela é mais resistente da argamassa de 1/5. Porque se você pegar a quantidade de cimento utilizado na primeira e na primeira vai ser maior, logo vai ser mais resistente. Então, lembre sempre dessa afirmação.
As argamassas devem apresentar especificações técnicas ideais e econômicas. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que você deve sim utilizar a quantidade de cimento ótimo para aquele uso que você vai ter, mas sem exagerar, porque isso aí implicaria no maior gasto de dinheiro, colocando mais cimento do que necessário. Então essa frase quer dizer que você tem que alcançar um bom custo-benefício, utilizar só a quantidade de cimento necessária para aquele fim. Ah, vou levantar uma parede de um galpão, é um tipo de traço. Ah não, eu vou levantar uma barragem de uma pequena açude, já é outro traço. Eu não vou usar o traço da barragem numa parede, porque senão eu vou estar gastando dinheiro sem necessidade, entende? Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela que está no livro que eu recomendei para a disciplina, onde ele sugere algumas aplicações e os traços recomendados. Por exemplo, se vocês verem o terceiro aplicação, alvenaria de tijolo de 6 furos, você tem um traço ideal de 1 parte de cimento Portland para 1 parte e meia de cal hidratado para 6 partes de areia. Ah não, mas eu vou utilizar, já é uma alvenaria de blocos de vidro, que é a última linha, você já utiliza 1 para meio para 5 partes de areia. Então, isso já são estudos feitos que lhe sugerem traços ideais para cada utilização que você venha a ter. E aí a gente fala de argamassa ainda, que as areias grossas e médias, lembram? A gente falou que a média, então, são as melhores para argamassa. Nas alvenarias de pedra bruta, usa-se areia grossa, e nas de tijolo, areia média. Por quê? Por causa da forma de agregação de um aglomerante e outro. Uma alvenaria de pedra com areia média iria gastar muito mais areia e cimento e argamassa do que, por exemplo, numa alvenaria de tijolo. Então, dependendo do tipo de uso, se for tijolo, geralmente, como eu já falei, areias médias são mais utilizadas. As areias finas já são um aglomerante que ele dá uma menor resistência e exige maior quantidade de aglomerante. No entanto, são melhores para acabamento final, então são utilizados no reboco. O que é reboco? É aquela última camada que vem numa obra antes da pintura, se é o caso de ter pintura. Outro vídeo aqui de preparação de argamassa que vocês têm acesso no SIGA. E como é que se calcula, professor, argamassa? Como é que eu vou fiscalizar uma obra de engenharia, né? Tudo bem que às vezes o peão, o mestre de obra já faz aquela mistura ali pela experiência dele, mistura empírica, mas como é que são os cálculos para se fazer a determinação exata da argamassa? Então, para se calcular exatamente os constituintes de argamassa, nós utilizamos algumas fórmulas, onde a primeira, para determinar a quantidade de cimento, é da seguinte forma: o cimento, quantidade de cimento, é igual a 1,40 dividido por 1 mais A. No caso, para se determinar a areia que vai utilizar nessa argamassa, você pega um A maiúsculo e quer dizer que ele é a quantidade de cimento que foi encontrada pela fórmula anterior, multiplicado pelo traço dessa argamassa. Onde o C, a gente já viu, é o cimento, só que o cimento, nessa fórmula, ele não é dado por quilos. Ele é dado pela quantidade de consumo de cimento em metros cúbicos para cada metro cúbico de argamassa. Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro cúbico de argamassa, quanto eu vou precisar de cimento? Vai dar a resposta naquela fórmula. Do mesmo jeito, eu vou encontrar que a quantidade de areia nessa fórmula é dada pelo consumo de areia em metros cúbicos por metro cúbico de argamassa. A gente mais à frente vai perceber que, como é consumo de cimento e areia em metros cúbicos por metro cúbico, isso é referente a 1 metro cúbico de argamassa, ou seja, de mistura. Se eu for precisar de 2, de 3 metros cúbicos, você vai ter que, depois de encontrar o C e o A, multiplicar por 2, 3 ou 5, dependendo da quantidade de metros cúbicos de argamassa você quer para aquela construção. E o A pequeno é a parte de areia presente no traço. Então, uma argamassa de 1 para 3 quer dizer que o Azinho vai ser 3. Para cal, se for o aglutinante cal ao invés do cimento, você substitui 1,40 por 1,32, mas que não é tão comum porque nossas construções aquícolas, elas usam na grande maioria das vezes o cimento. Na argamassa composta, você vai
utilizar a mesma fórmula adicionando o S minúsculo, que seria o segundo aglomerante. Então você teria que o C é 1,40 dividido por 1 mais A mais S, onde a quantidade de areia, por exemplo, seria o C vezes o A minúsculo, que é o traço da areia, e a quantidade do S, o terceiro constituinte, ou saibro, por exemplo, seria a quantidade de cimento vezes o S, onde o C é consumo de cimento, areia, saibro, e as partes de areia e de saibro presentes no traço. Lembrando que sempre é dado nas argamassas simples a quantidade de produto em metro cúbico por metro cúbico. Exemplificando um exercício, como eu calculo a quantidade de cimento em sacos, areias, para a formação de 1 metro cúbico de argamassa simples de traço 1:3? Nós temos que a fórmula do C ela é 1,40 dividido por 1 mais A. E o A é C vezes A. Então, o que seria aí o A minúsculo? O traço seria o 3. Se é 1:3 o traço, o Azinho seria 3. Eu, colocando o Azinho na fórmula do C, eu vou ter uma resposta que vai me dar a quantidade de cimento em metros cúbicos. Se eu sei, pela informação do exercício, que a densidade do cimento é de 1.400 kg por metro cúbico, quando eu encontrar o C maiúsculo no exercício, eu vou fazer uma regra de 3. Se 1.400 kg é para 1 metro cúbico, quantos quilos será para o C que eu vou encontrar? Daí eu vou ter a resposta em quilos de cimento. A partir da resposta em quilo de cimento, por exemplo, se for 500 quilos, e eu sei que um saco de cimento tem 50 quilos, quantos sacos vai ser necessário? 10 sacos. Se um saco é 50 e eu preciso de 500, eu vou precisar de 10 sacos. E a areia da mesma forma. Vocês têm no exercício que uma lata tem 0,018 metros cúbicos de areia. O A maiúsculo vai me dar a resposta em quantidade de areia em metros cúbicos. E da mesma forma, eu faço uma regra de 3 e encontro quantas latas de areia eu vou precisar para esse 1 metro cúbico de argamassa. E aqui nós temos um exercício um pouco mais elaborado, onde eu peço que vocês tentem responder e daqui a uma semana eu coloco a resposta desses dois exercícios no SIGA para vocês verificarem se fizeram a contento. Se não, me procure no horário de atendimento que eu explico em loco o exercício enquanto nós não temos o retorno das atividades. Os concretos, como eu falei, vai ficar para uma segunda videoaula e por aqui nós encerramos por hoje. Um abraço e até breve.